Oi, turma. Então, essa revisão é para o oitavo e para o nono. E eu vou revisar a expressão numérica, é muito importante a gente saber, porque a gente vai entrar com fórmulas depois, né? E o oitavo, então, vai trabalhar também com fórmulas. E é importante que a gente entenda que a expressão numérica é a base para isso. Eu tenho que saber resolver uma expressão numérica, porque toda fórmula ela vai virar numa expressão numérica. E eu tenho que saber quais são as opções que eu tenho que fazer primeiro, tá certo? Então, uma revisão rapidinha da expressão numérica, tá? Espero que fique bom para vocês lerem. Então, expressão numérica. O próprio nome já diz, só números, tá? Tá faltando acentos dos números ali. Só números. E é a base para calcular a maioria dos cálculos, como equações, fórmulas e outras operações básicas, tá? Ela pode usar todas as operações, tá? Mais, menos, vezes, dividir, potência e raiz. Mas às vezes ela ocupa duas ou três ou quatro juntas e assim por diante. Mas tem fórmula, por exemplo, que vai ocupar a raiz, a báscara, né? Vai ocupar a potência, vai ocupar a multiplicação, a divisão, a soma. Então a básica, por exemplo, vai ocupar praticamente todas essas operações e ela tem uma regra para resolver, tá? Uma coisa de cada vez. Pode ser simples a expressão numérica ou ela pode ter parênteses, né? O próprio colchete e a chave. Para resolver, né, temos uma ordem. Eu sei que a maioria do pessoal, já vi profs dizer que não gosta dessa regrinha aqui, mas eu acho importante nós sabermos essa regrinha, tá? Então, em primeiro lugar, o que eu tenho que procurar nas equações para resolver, nas funções? As potências e a raiz. Depois que eu resolver essas duas aqui, eu vou procurar as divisões e multiplicações, se tem. E por último, nós vamos fazer adição e subtração, tá? Claro que dependendo de como ela vem na fórmula, como ela vem na atividade, certo? E os parênteses, colchetes e chaves também tem essa ordem. Primeiro o parênteses, do parênteses só sai um número para trabalhar com o colchete, do colchete só sai um número para trabalhar com a chave, e da chave sai um valor só, que pode ser o resultado, ou somar, ou subtrair, ou multiplicar com outro número que estiver na conta. Vamos para os exemplos. Voltei então aqui com dois exemplos, tá? Essa aqui é uma simples e essa aqui nós temos que tomar um cuidado, eu já vou explicar ela. Primeiro, lembra da regrinha aquela? Então, primeiro eu vou procurar multiplicação ou divisão. Aqui eu tenho uma, então eu sou obrigada a fazer isso primeiro, ó. Porque tenho vezes ali. O que eu faço com o resto do número? Eu posso copiar. 20 menos, agora eu resolvo. 4 vezes 24. Mais 12. Pronto, só isso. Seguindo, eu tenho que resolver o mais e o menos. Não vou optar pelo mais primeiro, tá? Eu vou optar pelo que vem primeiro. Se vem o mais primeiro, você faz mais. Se vem menos, você faz menos. Nesse caso, veio o menos primeiro, tá certo? Então, nós vamos optar por fazer esse negativo aqui primeiro. 20 tira 24, então eu vou ficar devendo 4. Por causa desse sinal, então eu não posso somar, porque senão vai ficar maior ainda, eu vou ficar devendo muito mais. Vai ficar errada a conta. Mais 12. E agora, só terminar. 12 tira 4 dá 8. 8 positivo, que não precisa pôr o sinal, tá? Então, eu só vou fazer 8 positivo. Terminei a conta. Muito, muito fácil. Expressão numérica é isso. Procura primeiro as tabuadas, as divisões, depois a adição e a subtração. Bem simples. Aqui, ó, nós vamos ter que tomar um cuidado, porque esse risco aqui, ó, que tá dividindo, ele tá dividindo todos esses números. Então, aqui de cima é obrigado a ser um número só. Porque ele diz, o resultado que tem aqui eu vou dividir por 5, tá? Porque se tivesse só no 6, eu ia dividir primeiro 6 com 5. Se eu tivesse só aqui no 8 vezes 2, o 5, eu ia dividir só com esse. Mas ele não tá, ó, ele tá dividindo todo mundo. Então, a gente vai cuidar da divisão aqui, ó, tá? Então, vamos resolver a parte de cima primeiro. Então, aqui nós vamos ter uma multiplicação. Então, vou resolver isso primeiro e o resto eu vou copiar. 8 vezes 2 dá 16. Menos o 6, ó, o risco para todo ele, porque eu estou dividindo todo mundo, por 5. Agora, eu sou obrigada a resolver aqui em cima, porque eu vou poder dividir apenas um número, não se divide dois números ao mesmo tempo, a não ser lá no MMC, tá? Que a gente vai abrir, na verdade, não tá dividindo. Então, 16 tira 6 dá 10. 10 dividido por 5. Agora sim, ó, só tem um número para dividir por 5. 10 dividido por 5 é 2. Terminou nossa conta, ok? Venho com os exemplos com parênteses. Então, agora vim com o exemplo 13 e 4 para as duas últimas explicações. Aqui eu tenho parênteses e colchete.
Bom pela regra, tá? Quando eu tenho parênteses, ele está limitando. Daqui desse parênteses ou desse colchete, eu tenho que sair apenas um valor para me poder multiplicar, tá? Mesmo que eu poderia fazer a distributiva aqui, depois somar e depois dividir, mas essa regrinha está me dizendo que eu tenho que primeiro solucionar isso e depois dividir, tá? Esse parênteses está me informando isso. Então, o que eu vou fazer? Primeiro o parênteses e o resto eu vou copiar. 3 vezes 4 mais 2, 6. Isso tudo dividido por 2. E agora, quem que eu vou fazer primeiro? Nós vamos fazer primeiro o vezes, porque ele vem primeiro. Se o dividido viesse primeiro, eu teria que dividir, tá? Mas nesse caso, ele veio primeiro a multiplicação. Então, eu vou fazer primeiro. 3 vezes 6 dá 18. Dividido 18, falei, botei, né, outro número. 18, dividido por 2. Agora, dividindo, 18 dividido por 2 é 9. Pronto, tá aí a nossa resposta, tá? E aqui, a mesma ideia. Eu não posso resolver o colchete e nem o 20, porque eu tenho esse meio aqui que eu tenho que resolver primeiro. É 6 somado com esse resultado. Então, primeiro eu vou ter que resolver esse parênteses aqui. Depois a chave. Então, eu vou copiar tudo que eu não vou fazer agora. Eu vou fazer o 20 menos, abre o colchete, o 6 e o mais. Agora eu vou parar e eu vou resolver. 3 com mais 2 dá 5. Ó, resolvi e ele some, ó. Some o parênteses porque já cheguei em um único valor. Mais 5. Fecha o colchete. Bom, agora temos que resolver o colchete. Para o 20 diminuir, ele tem que diminuir esse valor aqui. E eu preciso saber quanto que ele vai dar, tá? Então, olha, 20 menos. Eu posso fazer de cabeça, eu posso montar a continha aqui do lado, como vocês acharem melhor. Daqui só tem que vir um resultado para pôr junto com o 20. Bom, 5 mais 5 é 10, com mais 6, 16. Agora, chegamos no final, 20 menos 16, que são 4. Pronto, terminei a minha explicação. Muito fácil, bem simples, tem que seguir as regrinhas, porque daí não erra, tá? Vamos para as expressões algébricas. Bom, agora eu volto com a expressão algébrica. No geral, o que é uma expressão algébrica? Então, eu uso de letras em cálculos matemáticos, que são chamadas incógnitas ou de variáveis, depende de onde eu vou estar aplicando, tá? Variáveis, por exemplo, quando eu vario o x em relação a y, tá? É uma variável, porque eu vou variar um de acordo com o outro. E quando é uma incógnita, quando eu descubro, tenho um valor para ela, eu preciso descobrir um dos valores. Numa equação é uma incógnita, tá? Uma equação simples é chamada incógnita. Mas nós não vamos trabalhar com essas duas ideias aqui, nós vamos trabalhar com a parte algébrica simples, tá? Nós vamos transformar ela em expressão numérica, tá certo? O simples fato de trocar letra pelo número. O que isso ajuda? Quando eu chegar aqui nessas atividades, eu saiba trocar letra pelo número e resolver as equações ou as expressões ou as fórmulas que nós temos, tá? Então, logo, para mim poder resolver as expressões algébricas, as equações, eu tenho que saber as expressões numéricas que a gente viu antes. Então, vamos partir para o exemplo do que eu vou cobrar essa semana de vocês, tá? Trouxe agora aqui uns exemplos então, de expressão algébrica. Isso aqui é uma expressão algébrica, ó. A mais o C menos o B. Se eu não tivesse os valores, elas iam ser só um monômio, um polinômio, tá? Porque eu não teria solução para ela. Mas como eu tenho valores delas aqui em cima, ela é uma expressão algébrica, certo? Nós vamos trabalhar com essa ideia. Expressão algébrica quando eu tenho letras nos cálculos. O que eu vou fazer? Transformar ela primeiro em numérica, que era a primeira aula. Então, ó, qual é o valor do A? É 10. Mais o C, que vale 8. Menos o B, que vale 16. Ó, agora ela virou numérica, aquela continha que nós aprendemos antes. Eu tenho o mais e o menos. Veio primeiro o mais, então eu sou obrigada a fazer o mais primeiro. 10 com 8 dá 18. Menos 16, sobra 2. Fácil, né? Agora, quando tem parênteses, não muda nada. Só vai mudar o resultado, porque aqui está dizendo que eu tenho que fazer essa operação primeiro, tá? Mas a substituição não muda nada, ó. O A continua sendo 10, mais... Agora, eu sou obrigada a copiar o parênteses. Agora, o C, que vale 8, menos 16.
tá? Agora eu não vou fazer o mais primeiro, vou ter que fazer primeiro o parênteses, porque ele tá pedindo para mim fazer primeiro o parênteses. Parênteses é uma regra, faço eu primeiro para depois eu somar com o A. Vou copiar o 10 e vou resolver então ali o meu parênteses. Quanto que dá 8 tira 16? Dá menos 8. Olha o que aconteceu, esse sinal, esse 8 ficou com dois sinais. O mais que estava aqui fora e o menos que vem lá, porque eu tenho 8 e gastei 16, então eu vou ficar devendo 8. Eu sou obrigada a fazer jogo de sinal, tá? Então eu vou passar limpo, vai ficar 10 menos 8, certo? Nesse caso aqui deu igual, deu 2. Certinho, né? Agora vamos para aquela lá. Aqui eu não tenho parênteses, então eu vou só substituir, tá? O B, agora eu mudei as posições da letra, o B vale 16, menos o A que vale 10, dividido pelo X que vale 5, mais o C que vale 8. Ó, seguir a regra que tá, é como se fosse uma fórmula isso aqui, tá? Eu sou obrigada a substituir cada valorzinho com o seu. Bom, resolvendo, eu não posso resolver o mais e nem o menos antes, primeiro eu tenho que dividir esse valor aqui, tá? Primeira multiplicação e divisão. Então, eu vou copiar as outras. Menos 10 dividido por 5 é 2. Mais 8. Agora sim, vou resolver o 16 primeiro com o 2. Mais 8. Finalmente chegando na resposta. 22. Então, assim nós encerramos as expressões algébricas, tá? Vou fazer outro vídeo depois com as equações simples.